Estou de novo com o canal do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou Armando Danite. Este canal tem como objetivo divulgar fatos da história, tecnologia, curiosidade e misticismo. Se você já é inscrito, ótimo. Mas se ainda não se inscreveu, o momento é esse. Veja o vídeo, dê seu like, comente e compartilhe em seus grupos sociais. O Brasil precisa que a cultura se espalhe por todas as suas regiões, além de outros países, como já ocorre. Somente a educação pode manter o Brasil no caminho do desenvolvimento e da prosperidade. Nós estamos no ano do bicentenário da independência. E eu não podia deixar de comentar as guerras da independência, em geral, e em especial a da independência da Bahia, estado que adotei como sendo a minha segunda terra natal. Nós vamos voltar no tempo, mais precisamente à época em que o Brasil saía da condição de colônia para vice-reinado português. Foi uma mudança repentina, mas salutar, mas sem qualquer preparação para as mudanças. Elas foram acontecendo à medida que a necessidade surgia. Se precisamos de um exército, cria-se o exército. Se precisamos de uma escola de medicina, cria-se a escola de medicina. E assim por diante. A partir de 1808, o Brasil tornou-se uma outra realidade, pois o mundo, com a abertura dos portos às nações amigas, ficou conhecendo o nosso país. Foi aí que o nosso comércio se fez presente na Europa e nos demais continentes. Essa situação mexeu com a cabeça do povo brasileiro, na sua maioria indígenas, e por que não dizer, os lusitanos. Esses se apresentavam de duas maneiras: os que apoiavam Dom João e os que queriam o seu retorno a Portugal. Em 1821, Dom João resolveu deixar o Brasil, depois da grande pressão para o seu retorno a Portugal. E o Brasil ficaria como? Aí nós temos duas passagens bem interessantes. A primeira, em que Dom João, ao sair do Brasil, dirigiu-se a Dom Pedro dizendo: Pedro, meu filho, põe a coroa sobre tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela, pois tu, sendo meu filho, sei que me obedecerás e respeitarás. A segunda se deu em 9 de janeiro de 1821, quando mais de 8.000 assinaturas foram levadas a Dom Pedro, ainda regente, pedindo que ficasse no Brasil. Era um pedido expresso de libertação da coroa portuguesa. Esse dia ficou marcado como o dia do fico, com a famosa frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Só que a coisa não aconteceu bem assim. A corte portuguesa passou a exigir uma obediência exagerada e, consequentemente, a volta à condição de colônia. E isto seria um retrocesso. Em 1788, com a chamada derrama, que era a cobrança de 17 gramas de ouro por escravo, tem início a Conjuração Mineira, que vai ser abafada com a morte de Tiradentes. Em 1794, tivemos a Conjuração Carioca, ou Fluminense, que foi um movimento de intelectuais em prol da independência. Em 1798, tivemos a Conjuração Baiana, com a Revolta dos Alfaiates, também conhecida como Revolta de Búzios, na Bahia. Em 1801, tivemos a Conspiração dos Suassunas, na capitania de Pernambuco. Em 1817, foi a Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, em Pernambuco. Porém, não podemos desprezar a mais importante figura deste cenário, que foi a nossa imperatriz Maria Leopoldina, que, regente na época, convocou o Conselho de Ministros para uma reunião
e os convenceu a romper com a coroa portuguesa. Essa carta foi firmada no dia 2 de setembro de 1822 e entregue a Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, onde no dia 7 de setembro de 1822 proclamava a nossa independência há 200 anos atrás. Entretanto, na Bahia a coisa foi um pouco mais séria. Com o aumento da população, haviam dois grupos: os brasileiros contra a recolonização e os portugueses, ou rei-nós, que eram a favor da recolonização e que, consequentemente, entravam em conflitos constantes com os brasileiros. A 12 de novembro de 1821, os soldados portugueses saíram pelas ruas de Salvador atacando os soldados brasileiros, num confronto corporal na Praça da Piedade, registrando-se assim mortos e feridos. A população, temerosa, iniciou um êxodo paulatino para os sítios do Recôncavo. A Bahia, tradicionalmente, produzia açúcar e o tabaco do Recôncavo. E assim, dominada pelos latifundiários escravistas, que desde cedo se manifestaram pela causa brasileira e sob a liderança da cidade de Cachoeira. Enquanto Salvador, capital da província, seguia ocupada pelas tropas do exército português, sob comando do então governador de Armas, Inácio Luiz Madeira de Melo, que mantinha estreitos laços de obediência à metrópole portuguesa. As lutas pela independência da Bahia foram influenciadas por movimentos anteriores, como já foi dito: a Conjuração Mineira, a Revolução Pernambucana, o Dia do Fico, e se iniciou então na Bahia, realmente com força, em 14 de junho de 1822, terminando somente em 2 de julho de 1823, consolidando assim a independência do Brasil. Em 14 de junho de 1822, em Santo Amaro da Purificação, a Câmara Municipal proclamava e pregava a unidade nacional e reconhecia a autoridade de Dom Pedro. Essa atitude se espalhou pelas vilas do Recôncavo baiano, sob a liderança da vila de Cachoeira, e em cuja Câmara Municipal se instalou um governo interino. Foi o primeiro passo da luta, mobilizando-se para expulsar as tropas portuguesas entrincheiradas em Salvador e reforçadas desde os acontecimentos que haviam culminado no Dia do Fico, a 9 de janeiro de 1822. Então, foram criados batalhões patrióticos, formados pelos voluntários da capital, que eram chamados de voluntários da pátria, além daqueles do interior da província, enquanto o governo brasileiro despachava da corte para a Bahia alguns navios sob o comando de Rodrigo de la Mare, conduzindo tropas e suprimentos, inclusive um oficial experimentado nas campanhas napoleônicas, que foi Pierre Labatut. Esse efetivo desembarcou em Maceió, Alagoas, de onde seguiu por terra para a Bahia. Mas, durante a marcha, o contingente foi crescendo, foi reforçado por efetivos que vinham de Pernambuco, Rio de Janeiro e do amplo voluntariado que se juntaram no Recôncavo. Portugal enviara 2.500 homens para reforçar as tropas de Madeira de Melo, e a este efetivo juntaram-se elementos da divisão auxiliadora que se retirava do Rio de Janeiro. Em 8 de novembro de 1822, registraram-se os conflitos vitoriosos de Cabrito e a Batalha de Pirajá, bem como o fracasso na tentativa portuguesa de ocupação da ilha de Itaparica em 7 de janeiro de 1823. Essa situação
deixou o exército português sem condições de manter a sua posição. Então, o general Pedro Labatut era o mercenário francês, contratado por Dom Pedro I para lutar em favor da independência do Brasil, e reforçou as tropas que sitiavam a capital baiana com a brigada do major, depois coronel, José de Barros Falcão de Lacerda. Estava composta por 1.300 soldados de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, e repeliu 3 ataques portugueses, ocasionando 80 mortes e deixando outros 80 feridos. Em abril de 1823, chegou a Salvador a Esquadra Real, comandada pelo almirante inglês Thomas Cochrane, bloqueando o porto. Assim, sem abastecimento de gêneros alimentícios e impossibilitados de receber reforços, os portugueses estavam sob uma situação dramática, devido à falta de alimentos e às doenças que matavam os mais fracos. Se retirando, então, na madrugada de 1º para o dia 2 de julho de 1823, com as riquezas que puderam levar, e o exército libertador entrou triunfante na cidade, já desocupada pelo inimigo. Então, com a vitória e a cidade tomada pelas tropas brasileiras, na ocasião, Thomas Cochrane aprisionou várias embarcações de bandeira portuguesa. O Prontidão, o Leal Portuguesa, o Pizarro, a Carolina e o Conde de Peniche, e perseguindo as demais até as proximidades de Lisboa. O almirante João Taylor, no comando da fragata Niterói, numa ação solitária, perseguiu a armada portuguesa em retirada da Bahia, através do Atlântico até o estuário do Tejo, junto a Lisboa. Foi uma ação que durou quase um ano. O capitão Taylor capturou 19 navios portugueses. Durante o movimento, que se estendeu por 1 ano e 4 meses, houve aproximadamente 150 mortes do lado brasileiro, em campos de batalha. Entre esses, voluntários que se juntaram ao exército brasileiro. Destacaram-se nomes como Maria Quitéria de Jesus Medeiros, do Batalhão dos Periquitos, que foi criado pelo avô de Castro Alves, poeta brasileiro e baiano, José Antônio de Silva Castro, assim denominado pelo predomínio da cor verde em sua farda. Outros que também se destacaram foram os irmãos Antônio Pereira Rebouças e Manuel Maurício Rebouças, homens negros, filhos de uma escrava liberta. Eles foram, respectivamente, o pai e o tio do abolicionista André Rebouças. Porém, apesar da derrota militar e da pressão diplomática exercida pelo Reino Unido, somente em 29 de agosto de 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil, com a assinatura do Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal. Durante as lutas pela independência, vários personagens se destacaram como verdadeiros heróis. A Soror Joana Angélica de Jesus, que foi assassinada pelos soldados portugueses, colocando-se na porta do convento para impedir a entrada dos soldados que impiedosamente a assassinaram com um golpe de baioneta. A porta está conservada até hoje. A freira ficou conhecida pela seguinte frase: "Para trás, bandidos, respeitai a casa de Deus, só entrarão passando por cima do meu cadáver." Embora não haja nenhum registro que comprove esta fala. Os historiadores, cientes de sua bravura, a consideram como mártir da fé. Há 2 versões para o fato. A primeira é de que os soldados portugueses estavam perseguindo agentes
do Partido Pró-Independência, que haviam se refugiado no convento da Lapa e atiravam contra as tropas portuguesas. Mas essa versão, além de ser lusitana, não se sustentava, porque não há provas dessa reação. A versão mais aceita é de que as tropas portuguesas estavam, sim, invadindo casas, prédios e instituições sob o pretexto de que estavam atirando daquele local. Estes acontecimentos se deram entre 19 e 20 de fevereiro de 1822, mas há documentos que provam que a Madre Joana Angélica morreu entre 11 horas e 12 horas do dia 20 de fevereiro. A foto que vocês veem é do seu mausoléu em Salvador. Também no dia 2 de julho de 2007, durante o desfile cívico na cidade de Caetité, a freira foi homenageada, como se vê na foto. Houve algumas tentativas e juntadas de documentos para pedir a sua beatificação junto ao Papa, mas não houve confirmação de milagres para que a beatificação se concretizasse. O corneteiro Lopes, segundo José Calazans, foi possivelmente o historiador Inácio Ascioli de Cerqueira e Silva, na obra Memórias Históricas e Políticas da Bahia, quem primeiro explicou esta vitória baiana na Batalha de Pirajá, como decorrência de um toque rápido de corneta do corneteiro Lopes. Temendo ficar sitiado, o major José de Barros Falcão, no comando de posição-chave, mandara tocar a retirada, mas o corneteiro Luiz Lopes, um português que combatia do lado brasileiro, fez o oposto. Deu o toque, primeiro a avançar cavalaria e em seguida o degola. Os inimigos, acreditando na chegada de reforços, saíram em debandada e os brasileiros, quase derrotados, saíram vitoriosos da batalha. O episódio é contado por Ascioli e repetido na obra de Brás do Amaral. Mas o Barão do Rio Branco, apesar de conhecer essa obra, omitiu tal passagem, tornando o fato uma simples lenda, até que pesquisas posteriores confirmaram, através do registro feito por Dom Pedro II em seu diário, sobre o relato feito ao imperador pelo Barão de Cajaíba, que participara dos combates. O Caboclo foi outro herói que teve uma importante participação nas lutas como elemento indígena, identificado simbolicamente como o verdadeiro brasileiro, o dono da terra, que somara seus esforços aos demais combatentes. A Bahia rende-lhe homenagens, sempre ostensivas, e em 1896, no monumento erguido na capital baiana, foi feita essa homenagem. Foi erguido também um monumento com a figura do caboclo na cidade de Caetité, e todos os anos festeja os 2 de julho com grande pompa. É a figura de uma cabocla que surge num carro matando o dragão da tirania, que representa o colonizador vencido. Porém, intervenções divinas também são mencionadas, como também registra Calazans, de um fato narrado pelo folclorista João da Silva Campos, em que Santo Antônio protagonizou uma curiosa intervenção na retirada das tropas do brigadeiro Manuel Pedro de Salvador, possibilitando assim a organização das forças de resistência em Cachoeira. Já na Batalha do Rio Vermelho, foi a aparição da Senhora Santana, que, estando as tropas descansando, avisou-as da chegada do inimigo. Dessa forma, foi evitado o ataque surpresa, o que possibilitou a vitória aos brasileiros. Daí a existência da Igreja de Santana no bairro do Rio Vermelho.
Maria Quitéria foi uma combatente baiana da Guerra da Independência e desde 1996 é a patrona do quadro complementar de oficiais do Exército. E desde 2018 ela integra o Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Sua história está comentada no vídeo Mulheres Famosas, parte 2. A foto que vocês veem aí é do pavilhão 2 de julho, em Salvador, onde se encontram as imagens do caboclo e da cabocla, que normalmente desfilam nas festividades do 2 de julho, em Salvador. Esta foto é do Monumento à Independência, no Campo Grande, em Salvador, onde é comemorado o 2 de julho com desfiles militares, fanfarras, escolas municipais e estaduais, e é considerado feriado estadual, além de ser comemorado com muitas festas populares em diversos municípios. Nós poderíamos falar muito mais a respeito do 2 de julho, mas ficaria longo e enfadonho. Assim, eu acredito ter atingido o meu objetivo. Eu espero que gostem desse vídeo e o mesmo possa ser usado em sala de aula. É um vídeo importante por se tratar da independência do nosso país. Compartilhem, comentem, dê o seu like e, claro, conto com a sua inscrição. Em breve nos encontraremos, se Deus quiser. Até mais!